Nem todo pássaro que bate na madeira é pica-pau. Já ouviu falar do arapaçu? Sou Mário Conraft e esse é o tema do nosso episódio de Cantos da Amazônia. Diferentes espécies de pássaro podem se parecer um ao outro porque são aparentados, são próximos. Ou podem se parecer porque têm estilos de vida parecidos e isso faz com que convergem numa aparência, num comportamento em comum. O caso interessante é dos pica-paus e os arapaçus. Os pica-paus e os arapaçus convergiram num comportamento, numa aparência muito parecidos porque têm o mesmo estilo de vida, sobem em árvores, agarrados em troncos. Mas não são próximos, são famílias bem diferentes. Então, tanto os pica-paus quanto os arapaçus têm uma cauda adaptada especialmente para sustentar uma parte do peso do passarinho quando o peso é jogado para trás, para equilibrar e não ficar caindo. A parte importante da cauda, tanto de um pica-pau como de arapaçu, é ser rígida. Então as penas da cauda têm a raque, a estrutura central, bem dura, firme, mas não são idênticas. As caudas de arapaçus diferem por ter uns ganchinhos na ponta. É um desenho especial que só arapaçu tem, que faz com que o grosso da cauda não encosta no tronco, que poderia sujar, desgastar, fazer com que tivesse que trocar com mais rapidez. Já pica-pau, a cauda é reta, então uma parte maior encosta no tronco e se desgasta. Muitas vezes a gente vê a ponta da cauda de um pica-pau bem gasta. O pica-pau fura madeira e o arapaçu não. Os dois vivem explorando o tronco das árvores por vários motivos, principalmente é comida. O pica-pau procura comida subindo no tronco, escutando, olhando, procurando buracos, tentando perceber a presença de uma broca. E ele bate com muita força para furar a madeira, para encontrar a presa dele lá dentro da madeira. Já o arapaçu não está procurando comida lá dentro da madeira, então ele não fura. Ele usa o bico dele mais como uma cunha, assim, ele descasca pedaços de casca do tronco para achar insetos escondidos debaixo da casca. Então ele tem um bico mais delicado, uma musculatura mais delicada. Uma maneira de diferenciar um arapaçu dos pica-paus é que arapaçu é um bicho marrom, um marrom avermelhado, cor de madeira ou de casca de árvore, às vezes listrado, às vezes riscado, às vezes com umas pintinhas, mas basicamente é um bicho camuflado. O pica-pau tem muita variação, desde pequenininho até muito grande, como o pica-pau de topete vermelho, e tem pica-paus minúsculos, como os pica-pauzinho, cores que variam de preto e branco até verde, vermelho, amarelos, muita variação de cor. Inclusive, quase todos os tipos de pica-pau no macho tem alguma mancha vermelha na cabeça. Mas esse tom vermelho distingue o macho e também é uma característica que pica-pau tem e arapaçu não. O povo, em geral, conhece o pica-pau como nome e chama tudo de pica-pau, seja o pica-pau mesmo ou o arapaçu. O nome arapaçu, apesar de ser um nome indígena, não parece ser muito usado. Então, arapaçu é um nome muito mais usado por observadores de pássaros e ornitólogos do que pelo povo. Mesmo os bons conhecedores da mata podem até reconhecer a diferença, mas chama tudo de pica-pau. O arapaçu é um passarinho.
E arapaçu canta também. Cada espécie tem um canto bem distinto e dá para identificar cada um pela voz. Pica-pau também tem vozes distintas que dá para identificar. Mas o canto do pica-pau não é vocal. O pica-pau faz uma coisa que nenhum outro pássaro faz. O canto dele mesmo, de declarar sua presença no território, de chamar parceiro, é um tamborilado, é de bater na madeira. Não é feito com a voz. Cada espécie tem um tamborilado distinto. Tem uma espécie que faz 2 notas, tem uma espécie que faz 3 notas. O tamborilado mais típico é uma série. O tamborilado do pica-pau é o equivalente ao canto de outro passarinho, para anunciar sua presença no território, para chamar parceiro. Ele escolhe um lugar que tem ressonância. Cada espécie tem um ritmo, tem uma assinatura auditiva característica. O pica-pau e o arapaçu são exemplos do que a gente chama de convergência ecológica. Existem muitos outros exemplos fascinantes, mas esses ficam para um próximo episódio.